Prosseguindo no estudo do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 18, versículo 21, o ponto 1, a Babilônia lançada ao mar. Bom, então continuamos estudando esse tema, né, desse personagem controverso, que esse personagem, no meu entender, ele é o mais perigoso da história. Ele tem um trabalho de engano na história da humanidade, que hoje ele predomina na Igreja Católica, mas eu mostrei para vocês que o hinduísmo ele tem também da religião fundada por Nimrod e Semíramis em Babel, ok? Então essa é a razão para o Apocalipse dedicar 2 capítulos, e ainda um pouco do capítulo 19 ainda fala nessa Babilônia apocalíptica. E o Papa que hoje está sentado, né, lá naquele trono, esse homem ele é realmente um sério candidato a falso profeta, e ele está mostrando o que a Igreja Católica é. Porque os católicos, quando olham para o passado, os protestantes também, que eles fizeram a mesma coisa, a Inquisição protestante é verdadeira e foi pior do que a católica, então, quando eles olham para trás, eles falam, isso ali foi um erro isolado. Não foi um erro isolado, porque tanto católico quanto protestante seguiam a doutrina de Agostinho de Hipona, que dizia que a igreja pode matar para implantar o reino de Deus. Era o que ele chamava de teoria da guerra justa, teoria da guerra santa. Esse homem influenciou até na escatologia, porque ele defende que Israel não faz mais parte do plano de Deus. Ele foi o organizador teológico do amilenismo, nós vamos falar mais à frente. Então, são pessoas que não são cristãos com certeza, né, por essas e muitas outras doutrinas que ele pregou. Bom, Apocalipse 18, 21 diz: E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Bom, nós veremos quando chegar no capítulo 20 de Apocalipse, que no final do milênio, o próprio Satanás, o próprio dragão, ele vai se apresentar para a humanidade para propor uma última luta contra Deus. Aqui ele está usando agentes, né? O anticristo, o falso profeta, a Babilônia apocalíptica. O anticristo e o falso profeta, eles vão matar a Babilônia apocalíptica. Quando eu vejo esse Papa, né, as notícias dele, como nós vimos em estudos anteriores, que o Papa Francisco, o anúncio de que ele seria o Papa foi feito primeiro na maçonaria e depois na Igreja Católica. Ou seja, o homem primeiro foi anunciado no satanismo. O homem ele faz parte dos jesuítas, um grupo que a história católica critica eles, dizendo que são satanistas e tentaram expulsar eles da Igreja Católica. E é a primeira vez que um jesuíta chega, né, no trono papal, vou chamar assim, e esse homem tem falado coisas muito estranhas. Ele chegou a dizer, ele usou a expressão realmente, Deus não existe. O que existe é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa foi a expressão literal que ele usou. Alguns estão dizendo assim, é fake news, que ele disse que Deus não existe. Na verdade, ele falou, tem um vídeo, eu vejo. Um outro vídeo que ele falou também, as pessoas dizem que é fake news, ele pegou um sinal da cruz, e Jesus lá crucificado, ele disse, esse aqui é o símbolo de Deus errando. Foi a expressão que ele usou literalmente. Na verdade, foi o seguinte, ele diz que aquele ali é o fracasso de Deus. Essa foi a expressão que ele usou literalmente. Entre outras, dizer que ateu pode ser salvo, ou seja, esse homem ele está mostrando o que a Igreja Católica é, o que a Igreja Católica sempre foi, uma instituição de engano. Então os católicos hoje, que de alguma maneira leem a Bíblia e têm fé em Jesus, mas nesse Jesus enganoso, eles olham para a história, como eu disse, pensando, aquilo ali foi um erro pontual. Não foi. A Igreja Católica sempre foi assim na história. Ela sempre esteve contra Deus. Ela nunca esteve do lado da verdade.
E esse versículo 21 vai dizer, né, vamos dizer, que ela está sendo destruída. E eu comento, o termo grego ischuros, traduzido como forte neste texto, é utilizado em Apocalipse 18, versículo 8, dizendo que é forte o Senhor Deus que a julga, né? Então foi usado aqui a mesma expressão, um forte anjo. Uma descrição que esse anjo, claro, vem com a autoridade de Deus para dar fim a essa instituição. Porque essa instituição, irmãos, ela é uma instituição extremamente perigosa. Vocês sabem que o espiritismo, normalmente o local de consagração dele é um local onde tem um animal que foi enterrado, um homem que foi enterrado, um cemitério, alguma coisa assim. A Igreja Católica, o Vaticano, é só você pesquisar, o Vaticano foi construído em cima do cemitério que Nero fez para enterrar os cristãos. Então, o local da consagração da Igreja Católica são aqueles milhares de cristãos mortos por Nero. Eles eram sepultados aonde? No Monte do Vaticano. Lembrando que o Vaticano é uma divindade romana, aquela responsável pelo vaticínio, responsável pela capacidade da criança falar. Então eles usaram aquele local como consagração. A Igreja Católica foi construída em cima desse cemitério. E eu falo, isso é verdade porque compare ela com o Espiritismo. Olhe para a história. O Espiritismo celta teve que se render à Igreja Católica. O Espiritismo africano teve que se render à Igreja Católica. O Espiritismo aqui dos astecas, dos maias, dos incas, todos tiveram que se render à Igreja Católica. Isso nós vemos como ela é importante para o dragão. O engano que ela faz hoje, a quantidade de pessoas que ela está levando para o inferno é muito grande. E a preocupação qual é? Eu sempre confesso, eu errei. Errei porque na década de 80 eu ia para a igreja, para a escola dominical, e às vezes passava perto de uma igreja católica e via lá só aqueles velhinhos entrando de bengala. Eu falava, essa instituição está morta, está nada. Hoje essa instituição, ela, vamos dizer, está sendo exaltada pelas Assembleias de Deus, e as igrejas protestantes que estão a serviço dela, né, também estão fazendo a mesma coisa. A Assembleia de Deus está se ligando às igrejas protestantes e às igrejas, e logo se ligando à Igreja Católica. Basta dizer que a FAECAD está cheia de protestantes, né? Tinha que tirar essas pessoas de lá. Enquanto eles estão lá, eles estão formando pastores com a doutrina deles, com o engano deles. Pois bem, o artigo prossegue. Por 3 vezes a expressão anjo forte aparece no Apocalipse. Primeiro ele brada, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos, em Apocalipse 5:2. Na segunda aparição, houve um anúncio que João não teve permissão para descrever, em Apocalipse 10, né? Tá bom? Apocalipse 10, ele ouviu ali a voz dos trovões, mas Deus deu ordem para ele não escrever, ou seja, existe uma parte que Deus realmente não revelou a João, mas não permitiu que essa revelação chegasse a nós. Prosseguindo, a grande pedra mó levantada pelo anjo é tradução do grego mulos, que significa uma pedra de moinho, pesando diversas toneladas e que era usada para moer uma grande quantidade de grãos. Jesus usou o mesmo termo para descrever uma grande pedra presa ao pescoço de um homem. Em Marcos 9,42 ele diz, e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançada ao mar. Então essa é a pedra de mó que foi falada ali, né? Descreve algo que a pessoa que estando amarrado vai para o fundo do mar, vai morrer, ou seja, acabou essa pessoa, acabou esse personagem, no caso da Babilônia apocalíptica. Então, ela vai morrer, e como eu disse para vocês, eu vejo esse Papa, ele trabalhando para a morte da Igreja Católica. Esse Papa está trabalhando para isso. Tem sites católicos que reclamam de como foi feita a liberação de documentos católicos, foram roubados documentos católicos para entregar para repórteres escreverem livros que chamaram de Vatilix, né? Eu recomendo a vocês
assistir o programa que está disponível no YouTube, A Igreja Oculta, um documentário interessante em 8 episódios. E tem católicos que reclamam que aquilo ali foi um processo. Ele diz que foram pessoas dentro da Igreja Católica que liberaram aqueles documentos para difamar a Igreja Católica. Então tem um grupo dentro da Igreja Católica, segundo alguns católicos, que trabalha para a destruição da Igreja Católica. E nós sabemos no Apocalipse que chegará um momento que o anticristo e a besta vão destruir a Igreja Católica. Então, enquanto ela for útil para enganar, eles vão utilizar. Mas chegará um momento, aí já dentro da grande tribulação, que o anticristo não tolerará nenhuma religião, nada que fale da Bíblia, nada que fale de Jesus, do monoteísmo. E isso a Igreja Católica, historicamente, ela ainda defendeu. Hoje eu posso dizer que não defende mais, porque o porta-voz deles, ele defende claramente que o homem pode ser salvo mesmo sem acreditar em Deus. Ele já disse que não há inferno. Ele já disse que a teoria do evolucionismo está correta. Todas essas são questões que ele falou literalmente. Então, palavras do Papa Francisco, né? Então, essa instituição, pelo que nós vemos, está próxima à destruição dela. Eu falei para vocês em tópicos anteriores, são 2 capítulos estudando essa instituição, que tudo indica que ela será destruída na segunda metade da grande tribulação. Então, por exemplo, se a igreja for arrebatada agora, né, faltam 3 anos e meio para ela ser destruída. E essa instituição, o papel dela está fazendo. Lembre-se que eu falei para vocês no tópico anterior. O projeto da Igreja Católica, o projeto é 2025. A Igreja Católica, ela lá em 1965, ela fez o Concílio Vaticano II e ela estabeleceu como meta, isso está em documento, o ano de 2025 é o ano limite para eles unirem todas as igrejas. Olha, nós estamos há 3 anos do ano 2025, olhando as coisas que estão acontecendo no mundo. Esse Papa aí, extremamente estranho, é um homem que é o presidente mundial da maçonaria. Ele falou, eu mostrei aí em tópicos anteriores para vocês, ele disse com Francisco tudo será diferente, e que ele dizendo que agora a maçonaria e o catolicismo vão se unir, ou seja, o satanismo vai se unir ao catolicismo. Na verdade, na minha visão, sempre esteve unidos, né? Mas essa união, eu falo também, a maçonaria, tudo indica que ela é o lugar onde o anticristo vai se manifestar. A maçonaria está dominando o mundo. Os Estados Unidos não precisa nem falar, Estados Unidos e Europa. A China, a gente não tem informação da maçonaria na China, mas a Europa, os Estados Unidos e outros, Brasil também, a maçonaria domina. E ela, vamos dizer, hoje a maçonaria, ela diz que acabou todo o problema dela com a Igreja Católica. Isso anunciado pelos sites maçons, tudo. O comentário conclui: a grande meretriz que enganou os habitantes da terra será lançada como uma pedra e irá direto para o fundo do mar. Então, ela está sendo descrita como aquela que enganou a humanidade, enganou a população da terra. E eu falo, os protestantes são aí os enganados por ela. Eles defenderam por 300 anos a violência, a morte daqueles que não aceitam a doutrina, tudo seguindo a doutrina de Agostinho de Hipona, a doutrina da guerra justa, a doutrina da guerra santa. Então, a minha consciência cristã me impede de chamar Lutero de cristão. Esse homem defendeu a morte dos judeus, ele defendeu que partes da Bíblia deveriam ser rasgadas e jogadas no lixo. Ele falou isso da Epístola de Tiago. Calvino, ele expulsou os anabatistas das igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido de Genebra e falou: olha, vocês têm até tal dia, senão eu vou matar todos. A minha consciência cristã me impede de chamar um indivíduo desse de cristão. Se você for na Europa, ou se pesquisar na internet, você vai encontrar o parceiro de Lutero, chamado Zwinglio. Ele tem uma estátua onde ele está com uma espada na mão e a Bíblia na outra. Por que eles andavam assim? Zwinglio morreu em guerra.
eles acreditavam que a igreja tinha autoridade para matar. De onde vinha isso? Vinha de Agostinho de Hipona, do ano 410 da era cristã. Então não dá para dizer que foi um pecado isolado, um erro isolado de um papa ou outro. Não, isso durou séculos. E eles só pararam de matar tanto católicos quanto protestantes, porque o povo não suportou mais. O povo não suportou mais e disse, olha, quando acabou, exatamente para acabar a Guerra dos 30 anos, a guerra entre católicos e protestantes, eles assinaram já um documento que é considerado, quando foi criado o Estado moderno, e nesse documento eles diziam, havia um acordo que católico não mataria mais protestante e protestante não mataria mais católico. Mas eles foram unânimes em dizer, os anabatistas a gente continua matando. Aqueles que não aceitam o batismo de recém-nascido, a gente continua matando. Aí, isso foi em 1648. Cerca de 150 anos, 142 anos depois, o que aconteceu? Foi proclamada a Revolução Francesa e aí disseram, ninguém poderá ser molestado por sua fé. Foi ali, há 232 anos, que acabou a perseguição aos anabatistas. É por isso que vocês vão encontrar, a partir desse período, as igrejas anabatistas se desenvolvendo, escrevendo livros. Porque antes disso, veja a história do anabatista John Bunyan. Ele estava preso pelas igrejas protestantes. Isso aí foi no final do século XVII, 1690. Não? Ele já não estava, ele não foi morto, mas ele foi preso e jogado na cadeia por ele não pregar a doutrina protestante, que era dominante na Inglaterra. Ok? Foi ali que ele escreveu livros, como O Peregrino. Então, a perseguição das igrejas católicas e protestantes, e principalmente eles cometerem o erro grave do batismo de recém-nascido, terem mudado a doutrina da salvação. Agostinho de Hipona, que ele fazia parte de uma igreja pagã, a igreja católica no ano 410, não existe dúvida na história, ela era uma igreja pagã. E nessa data, 410, ele mudou a doutrina da salvação, do livre-arbítrio para o determinismo de Deus, ou predestinação. A igreja católica não tinha autoridade para isso, não tinha autoridade para nada. E os protestantes, eles seguiram essa doutrina. Ok? Então, essa instituição, ela é sem dúvida a Babilônia apocalíptica. E alguns me perguntam, mas pastor, então como você define os protestantes? E os protestantes, eles são filhos da Babilônia apocalíptica, filhotes da Babilônia apocalíptica, porque eles seguiram uma alteração na doutrina da salvação. E eu não posso, se eles estivessem certos, então eu estaria indo para o inferno, porque eu prego uma doutrina da salvação diferente deles. A Assembleia de Deus prega uma doutrina da salvação diferente deles. Então, não dá para que ambos estejam corretos. As doutrinas se anulam. Isso é muito sério. Nós não estamos debatendo aqui quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Esse tema está ligado à doutrina da salvação. Ele determina onde a tua alma vai passar a eternidade, no céu ou no inferno. E dessas duas correntes, só uma pode ser verdadeira. Então é estranho as Assembleias de Deus adotarem a doutrina do determinismo de Deus, ou doutrina da predestinação. Se a Assembleia de Deus adota isso, ela está assumindo que tudo que foi pregado anteriormente era heresia. Porque só uma pode ser verdadeira, a outra era heresia. Então quem assume a predestinação está assumindo que saiu de uma heresia para aquilo que seria a doutrina verdadeira. O momento que nós estamos vivendo, com todos os sinais no mundo, esse controle que nós estamos começando a ter na internet, existe determinadas coisas, se você escrever na internet, você pode ser bloqueado pelo Google, pelo Twitter, pelo Facebook. Então vai chegar um momento que isso que eles chamam de fake news vai atingir os cristãos em todos os sentidos e os cristãos perderão a liberdade. Quanto tempo isso vai acontecer antes do arrebatamento? Eu não tenho como precisar. Eu sei que o momento é profético. Israel
ou seja, deu sinais de vida há quase 80 anos, 1948, 1947, dependendo de como você vai interpretar que a figueira, os seus ramos se tornaram tenros. Jesus Cristo colocou que uma geração não passaria. Então existem duas possibilidades de interpretar. Essa geração fala da nação de Israel, ou fala que em 80 anos, 70 até 80 anos se cumpriria. Olha, vai completar 80 anos agora, em 2028, 2027. E como eu disse para vocês, 2025 é um projeto da Igreja Católica de união das religiões. E eles estão trabalhando para isso. E as religiões estão indo. Os protestantes todos já são católicos. Eu posso dizer que não existe mais protestante. Há 5 anos atrás, em 2017, eles assinaram, firmaram um acordo com a Igreja Católica. E, infelizmente, tem pastores da Assembleia de Deus, eu não sei, não são todos da Assembleia de Deus, eu não sei se a CGADB está indo nesse mesmo caminho, mas era para a CGADB ter excluído, né, dizer, olha, os pastores da Assembleia de Deus de Madureira não têm mais nenhum convênio conosco. Até fui antiético aqui citar qual a igreja que o pastor foi lá, né? Não, escapuliu, fazer o quê? Pequei sem querer. Mas também é necessário falar, E também eu achei muito estranho quando ele foi lá e aconteceu, ele foi lá no Vaticano, chamou o Papa de Sua Santidade, e um gato preto lá, que diz que já era gato de estimação da igreja, ele entrou pela igreja, foi lá e sentou no púlpito. Alguns acham que isso é só coincidência. Pastor, é só um bichano, um bichinho normal. Eu até concordo que gato é um bicho normal, uma criatura de Deus, mas que é muito estranho, né? Um gato preto entrar e sentar lá no púlpito. Então, nós estamos vivendo tempos realmente difíceis, que o cristão ele tem que estar atento, como nunca esteve, porque são sinais que nós temos que olhar para a Europa. Jesus Cristo disse, nós vamos estudar os sermões proféticos, eu vou falar a diferença dele, dos 3 sermões proféticos. E Jesus Cristo falou claramente no sermão profético de Lucas, né, que nós deveríamos olhar para Israel e para todas as nações. Então, olha, a Europa, existe notícia, se você pesquisar na internet, que a Espanha está correndo o risco de entrar em colapso. A mesma coisa com a Europa. A Rússia já falou que vai interromper o gás. Quando interromper o gás, eu vi que a França, eles já estão voltando a usar carvão. E com certeza a economia vai entrar em colapso. A economia argentina entrou em colapso, o Chile está em colapso, a Venezuela nem se fala. E nesse colapso, o próximo que eles querem enfraquecer, quem é? O Brasil. Porque o Brasil, além de ser um país que tem uma condição razoável, o Brasil é o país mais avivado do mundo. Se tem um país que nós podemos dizer que o dragão hoje tem como alvo, é o Brasil. Então o Brasil não pode entrar nessa de se dizer protestante, católico, de adotar a doutrina da salvação deles. É inaceitável que um cristão aceite a mudança na doutrina da salvação. Isso é algo que eu confesso que eu não pensava que aconteceria. Eu pensava que aconteceria engano, as pessoas não perceberem os sinais, se corromperem sexualmente, se corromperem financeiramente. Eu via isso, vejo na Bíblia, porque Jesus Cristo disse, quando o Filho do Homem pois vier, achará fé na terra, ou seja, a fé estaria reduzida. Agora, mudar a doutrina da salvação, porque isso é algo que sempre foi pregado entre nós, a doutrina da salvação não pode ser mudada. E as igrejas estão mudando. As igrejas, estou falando da Assembleia de Deus, a igreja que eu participo. Aqui na igreja que eu participo tem obreiros que defendem a mudança na doutrina da salvação, defende que nós devemos adotar o determinismo de Deus, a predestinação. Bom, eu não sou responsável pela igreja, né? Se algum dia Deus colocar uma igreja nas minhas mãos, eu acredito que isso não vai acontecer, que o meu ministério é outro, mas se um dia acontecer de Deus entregar uma igreja nas minhas mãos, vocês podem ter certeza que a primeira coisa que eu vou fazer é uma limpeza em quem propõe
uma doutrina da salvação diferente. Isso é inaceitável. Tá bom? E esse contato com a Igreja Católica e com as igrejas protestantes está trazendo isso para dentro da Igreja Cristã, uma mudança na doutrina da salvação.